Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Francine Stella, sejam muito bem-vindos ao canal do Shohari Healing e hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre o tema ciúmes. Se você passa por situações que você sente muito ciúmes e que você percebe que aquele ciúmes já não é mais sadio, normal, aturável, né? E passa a ser algo que te faz muito mal, que te faz se sentir mal pelo outro, pelos outros, você se sente irritado, você se sente com raiva e você perde o seu centro, né? Se você passa por isso, se você já passou por isso, se você sente que alguém próximo está passando por isso, que às vezes a gente está num ambiente que a gente tem ciúmes, né? E às vezes não é a gente quem sente ciúmes, mas às vezes a gente recebe esses ciúmes. Isso também serve para você, tá? Eu vou contar um pouquinho sobre essa vibração de ciúmes hoje e eu gostaria também de fazer uma rápida sessão com você utilizando o Healing Board. Para quem não conhece, Healing Board, que é essa ferramenta aqui, é uma técnica que eu canalizei há uns anos atrás e com o auxílio do Gregor Tavares e da Shirley, a gente ministra esses cursos. Então, se você tem interesse em fazer esse curso para que você possa melhorar dentro de você, aplicar em você mesmo, ou então utilizar como uma ferramenta que você possa atender os outros, né? Entre em contato aqui para saber um pouquinho mais do curso, ou mesmo das sessões privadas e coletivas que a gente oferece, tá? Então vamos lá, sobre o tema ciúmes, né? Por que o ciúmes existe? Já pararam para pensar? Da onde que ele pode estar vindo, né? E o que a gente pode aprender com ele? Bom, o ciúmes, quando a gente sente ele um pouquinho, né, não tem problema, porque ele é mais um indicativo de que demonstra o quanto a gente se importa com a outra pessoa, de quanto a gente se importa com a gente mesmo, e tudo bem sentir um pouquinho. Da mesma forma que a gente pode, de vez em quando, sentir um pouquinho de inveja, a gente pode sim sentir um pouquinho de mágoa, de tristeza, de saudade, a gente pode sim sentir um pouquinho de qualquer vibração negativa que seja, porque faz parte da nossa experiência humana, né? E quando a gente sente essas vibrações negativas, ou quando a gente sente ciúmes, por exemplo, e a gente percebe que, na verdade, ele domina o nosso estado de presença, ele nos desequilibra e faz com que a gente haja de forma que a gente não gostaria ou não esperava. Aí sim, o ciúme está sendo algo muito negativo e pode ser algo perigoso para a sua vida e para as pessoas que estão também sendo afetadas por ele. Então, seja você afetada pelos ciúmes do outro ou você é a pessoa que sente ciúmes. Se isso passa a ser exacerbado e desequilibra o ambiente, cuidado, isso pode estar trazendo muito mais energias negativas do que você imagina, tá? Bom, o ciúmes, ele pode ter muitas explicações, né? Uma delas, eu diria, nessa vida, enquanto terrena, nessa nossa vida, né? A gente pode ter situações em que a gente traz de memória, desde a vida intrauterina, ou até quando a gente é recém-nascido, um bebezinho, ou crianças, e fica ali, ó, guardado no nosso inconsciente. Sem perceber, a gente tem alguns gatilhos, né? Às vezes tem um irmão que sente muitos ciúmes do outro irmão. E até hoje eles têm tantos ciúmes, mesmo na vida adulta. Então, às vezes pode vir de um fato que aconteceu lá na vida intrauterina ou de infância, que quando adultos eles nem se lembram mais. Mas aquilo ficou tão pesado na memória de um ou dos dois, que várias vezes aquele motivo parece que reacende e é gatilho para que novamente eles voltem no ciclo. Isso acontece dentro de relacionamento amoroso, entre relação pai e filho, mãe e filho, mãe e filha, filho e pai, filha e mãe, filho e avós, tios, amigos.
Isso acontece em qualquer relacionamento. E às vezes a gente não percebe que a gente está projetando no outro alguma situação lá do passado em que ficou intocada, em que ficou assim, ignorada, que nunca foi vista e tratada, e muito menos acolhida. E quando a gente tem alguma situação difícil na nossa vida, ou um sentimento, uma emoção penosa na nossa vida, em que a gente não acolhe, isso se torna cíclico. A vida traz essa mesma sensação, a mesma problemática, de outras formas, às vezes até mais pesado. Mas por quê? Porque ela está pedindo para ser vista. É uma situação que está pedindo para ser vista, é uma emoção que está pedindo para ser acolhida. Por quê? Porque a gente pode crescer e evoluir fazendo isso, aprendendo com essa experiência. Então, até que a gente não olhe para isso, isso se torna recorrente, repetitivo, cíclico na nossa vida. E quantas coisas na nossa vida não parecem se repetir, não é mesmo? E isso não é só com relação a ciúmes. Bom, voltando ao tema de ciúmes. Se você é alguém que sofre com ciúmes do outro, atenção, não se coloque na posição de vítima. É muito fácil a gente colocar no... Mas porque fulano tem muito ciúmes de mim. Eu não posso fazer nada. Eu não sei o quê. Eu não sei o que lá. Se eu não... Nossa, mas ele vira um bicho. Ela se enlouquece, vira outra pessoa. É muito ciumenta. É muito ciumento. É muito... Quer dizer, é fácil a gente falar do outro, mas a reflexão é: o que é que eu estou fazendo nessa situação que está me convidando a enxergar, a olhar o que é que eu estou fazendo que está contribuindo, tá bom? Porque numa realidade que a gente vive, em família, em casal, em sociedade, em humanidade, não existe ninguém que não seja responsável por essa realidade compartilhada, tá? Então, toda vez que você estiver frente a uma situação que para você parece ser inexplicável e é culpa do outro, atenção, se você faz parte, é porque você também tem responsabilidade nisso, tá? E o que que eu diria para as pessoas que se sentem vitimizadas, alvos desses ciúmes, muitas vezes doentio, né? Eu diria para vocês que, primeiro, né, que vocês comecem a aceitar e a não lutar contra. Porque quando a gente luta contra, a gente está fortalecendo energias ou opiniões, né, vibrações opostas. E quando a gente aceita, a gente está chegando num ponto intermediário para enxergar as coisas com mais leveza. Então, é como se quando a gente está numa briga, quanto mais um diz sim, mais o outro diz não. Mas se a partir do momento que você para de dizer sim e você diz, opa, pode ser que seja o não, ou talvez seja o não. A outra pessoa também, opa, pode ser que seja o sim, talvez o sim. E aí vocês se encontram no meio do caminho. Os ciúmes é a mesma coisa. Se você está passando por uma situação em que você é alvo de ciúmes doentio, não se posicione só de vítima, martelando uma das extremidades. Passe a enxergar o lado do outro também. Comece a tentar entender o que é que você faz que desperta no outro algo tão profundo, tão intenso, né? Muitas vezes tão agressivo e violento. E o que é que você tem na sua memória e que muitas vezes você acredita que sentir vitimizado ou causar ciúmes alheios te faz, de certa forma, sentir importante, vista, disputada, valorizada, né? Então, todas as vezes que a gente se coloca no papel de vitimismo, é porque tem parte nossa que acredita que precisa ser assim, tá? E isso, a maior parte do tempo, é inconsciente. Por isso que é muito legal o trabalho das energias, das terapias energéticas, porque a gente traz à tona aquilo que está no inconsciente há tanto tempo guardado, né, que a gente não sabia e que causa tanto desconforto
que depois, quando a gente reflete, a gente nem sabe por que fez aquilo, parece que no automático. Parece que era assim, parece que era a única verdade, parece que tinha que ser assim. E quando a gente trabalha as energias e se olha profundamente, a gente passa a entender o porquê das coisas e a gente passa a se sentir mais livres e poderosos a ponto de tomar caminhos diferentes, fazendo novas escolhas, tá? Bom, vamos então para a nossa ferramenta do Healing Board rapidamente. Lembrando que aqui nos nossos vídeos curtinhos é só uma sessão rápida, é só um gostinho. Se você quiser saber mais sobre o curso ou sobre a sessão completa, individual ou coletiva, entra em contato, tá bom? Então, rapidamente, para a gente se conectar, vou pedir para você fechar os olhos, respirar profundamente e deixar vir na sua memória, no seu coração, no seu corpo, as situações em que você vivencia de ciúmes. Seja você sentindo ciúmes de algo, alguém, algum fato, alguma história, ou seja você sendo alvo de ciúmes para alguém, para várias pessoas, em uma determinada situação recorrente. Respira fundo. Imagina você dentro de um túnel da luz branca que te conecta com o céu infinito até o centro da Terra. Respira fundo e você vai abrindo os olhos tranquilamente. E eu vou fazendo essa consulta com relação a ciúmes. E para todas as pessoas que chegam aqui, essa sessão é válida. Qual é o corpo, né, sutil do seu ser que mais pede para ser olhado para tratar essa questão de ciúmes? Seja você a pessoa que sente ciúmes ou você a pessoa que é alvo e vítima desses ciúmes, que muitas vezes ele é agressivo e doentio, né? Como a gente escuta por aí. Bom, saiu aqui algo muito interessante, tá? Que é o nosso corpo átmico. E o que é que isso significa? Bom, isso significa que o ciúmes, ele não é algo só que fica entre você e uma pessoa, ou entre você e duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, mas é algo que aflige toda a sociedade. E nós, enquanto humanos, ainda temos muito que olhar para isso, tá? O ciúmes, ele caminha lado a lado com a inveja, né? Mas se a inveja, por um lado, ela pode se tornar em admiração, o ciúmes, por outro lado, né? Ele pode se tornar em uma ferramenta de empoderamento. A gente permite sentir muitos ciúmes a ponto de ele ser doentio, né? Perante o outro, com o outro, para com o outro, porque a gente acaba esquecendo da luz que a gente tem. E a gente se torna dependente da atenção alheia. Ou a gente acaba sendo alguém que fica, né, dando essa atenção demasiada, porque senão o outro sente ciúme. Ou a gente acaba se enciumando. E isso, né, que me vem agora, que no nível mais coletivo, nós vivemos numa sociedade em que a gente não é treinado, né, a escutar o nosso coração, os nossos sentimentos, e muito menos escutar a nossa intuição, que todos nós temos, a nossa conexão espiritual, a nossa alma, o nosso propósito da vida. Então, como a gente não é treinado a isso, ao longo da vida a gente vai procurando por isso, né? E aí a gente acaba encontrando as coisas. Então, o ciúmes, ele tá nesse nível, né? Hoje, atualmente, na sociedade. Ele não é algo que está somente nas nossas mentes ou somente nas nossas vivências terrenas do aqui e agora, né? Eu diria que são coisas muito antigas, de geração para geração, de muitos anos, milenares, e que a gente, como sociedade, né, a gente ainda, querendo ou não, alimenta esse tipo de vibração. A gente, queira ou não, a gente alimenta ciúmes,
na gente e nos outros. E olha que loucura, dentro da nossa família, ainda que a gente ame todos de coração e alma, com sinceridade e honestidade, a gente também alimenta esses ciúmes, tá? Então fica essa reflexão para vocês olharem isso de uma forma mais ampla, não é só dentro da sua família ou você com uma pessoa, isso é uma coisa bem assim de sociedade, e o tanto que a gente vem desconectando, né, do nosso espírito, do nosso ser integral, que todos nós somos, e isso acaba alimentando que essas situações existam mesmo e sejam bem graves. Fica aí essa primeira reflexão do quanto isso é coletivo. O nosso segundo gráfico aqui, ele vai nos indicar que na hora dos ciúmes ou quando a gente está nessa vibração, qual é o nosso chakra que mais pede para ser reequilibrado? É o nosso chakra do cardíaco, que é justamente onde a gente guarda as nossas emoções. Quando a gente sente alguma coisa, boa ou ruim, a primeira parte do nosso corpo que responde é o peito, essa região do cardíaco. Então, se você sente ciúmes com muita frequência e ele vem forte, um ótimo exercício para você antes de reagir é o quê? Acolher, acalmar essa sua área, sua região cardíaca, tá bom? E se você também é alvo de ciúmes doentios, se você sofre com alguém próximo, que tem muito ciúme de você também, ó, se acolher nesse sentido, tá bom? E é só com o coração tranquilo em que a gente consegue reagir de forma mais consciente, quando a gente está naquela vibração de ciúmes, tá bom? E olha que legal, uma cor que pode ajudar nessa sua situação, quando você tá nessa frequência de ciúmes, é a cor branca. Então, se você tem alguma situação, por exemplo, que você está com medo, receio, que você vai sentir aqueles ciúmes tremendo, ou que você vai sentir ao passar pelaquela situação de ciúmes extrema, veste um branco, pega uma roupa branca, pega um objeto branco, alguma coisa que você possa mentalizar e você dizer a frequência desse branco me dá forças para que eu possa entender e sair dessa situação recorrente, né, com amorosidade, evoluindo, entendendo e aprendendo com essa vibração de ciúmes, tá bom? Bom, mais uma dica aqui para quem sofre dentro de casa dessa situação de ciúmes. E ainda que você não é a pessoa que está envolvida nisso, mas que você vê, por exemplo, essa situação forte entre duas pessoas, olha aqui uma grande recomendação, tá? Coloca mais água no ambiente. Se você não consegue falar para as pessoas tomarem mais água com consciência, que você ofereça essa água para essas pessoas com mais consciência, né? Mentalizando que a água, ela absorve muito rápido a frequência do ambiente ou aquilo que se intenciona. Então, se você coloca na água vibrações de tranquilidade, a frequência do branco, que foi nesse caso, né? A pedido do reequilíbrio da região cardíaca, você intenciona na água e você dá para a pessoa, ou você mesma bebe, o seu corpo responde naquilo, responde aquilo na hora, né? É muito rápido. Então fica a dica dessa água e a dica dos pés na natureza, né? Abraça uma árvore, vai regar uma plantinha, vai conversar com as naturezas. Você está sentindo muita raiva, você está sendo alvo dessa situação, ou você está vendo duas pessoas que você anda brigando por causa dos ciúmes, vai lá conversar com as plantinhas, vai pedir ajuda, porque essa nossa conexão com a terra, com a natureza, sempre nos reequilibra. E nessa situação de ciúmes, ela pode ser extremamente benéfica, tá bom? Bom, ficou aqui uma rápida leitura para vocês levarem para casa, refletirem sobre esse tema. Se você gostou, por favor, compartilhe esse vídeo, dá um like, deixa seu comentário, entre em contato com a gente, siga a gente no Instagram, Churrari Healing, e qualquer dúvida que você tiver, seja muito bem-vindo, tá bom? Te aguardo numa próxima e muita gratidão por você nos seguirem aqui. Um beijo